Lugares que tanto amamos. Agradeço a Vossa Excelência o aparte que proferiu. Pediria uma parte a Vossa Excelência. Com muito prazer ao nobre deputado Plínio Salgado. Deputado Santiago Dantas, neste momento sinto uma particular emoção, porquanto as nossas ligações vêm de longo tempo. Juntos, desde a Livraria Católica no Rio de Janeiro, e depois nas reuniões que fizemos em casa de Oswaldo Aranha, quando planeávamos organizar a ação integralista brasileira, Vossa Excelência era um dos valores jovens mais brilhantes, de mais extraordinária cultura para a sua idade, pelo que juntos fomos dirigir um jornal em São Paulo, A Razão. Jornal que, por um dos equívocos históricos aos quais ontem mencionei, defendendo os interesses de São Paulo, não foi compreendido por aqueles que empunhavam a bandeira separatista. E, empastelado e incendiado, nos separamos em São Paulo. Posteriormente, em lutas contínuas pelo bem do Brasil, Vossa Excelência era daqueles que comigo comungavam a doutrina que absolutamente não comparticipava das ideias fascistas e nazistas, porém que desejavam para o Brasil uma democracia orgânica, baseada nos princípios cristãos da nacionalidade e nos interesses supremos da pátria. Acompanhei sua carreira com o maior enlevo, com o enlevo mesmo de um pai para um filho, porque sempre o admirei e sempre vi na sua grande cultura geral e na particularizada cultura jurídica um dos valores mais brilhantes de nossa pátria. Neste momento em que Vossa Excelência vai desempenhar um alto papel em nome do Brasil na ONU, eu não posso deixar de me congratular com o gesto do governo escolhendo, independentemente de partidos, um autêntico valor desta Câmara e autêntico valor do Brasil. Mas quero pedir a Vossa Excelência que na ONU, pugnando pelo anticolonialismo, não se esqueça dos gritos dolorosos da Ucrânia, que desde 1918 levantou sem armas para manter a sua independência, que já era evidente, patente e reconhecida muito anteriormente na história com a República dos Cossacos e depois reconhecida por todos os países, inclusive pela Rússia Soviética. Esta nação tem estado em armas desde 1918. Esta nação tem gemido e lutado com guerrilhas em suas florestas, lutando por sua independência. E ainda agora mandou, e eu aqui li o seu manifesto à ONU, pedindo a interferência daquele órgão internacional para que a liberte, porque ela está escravizada num duro colonialismo, o pior dos colonialismos, mantido pelas armas contra uma nação. Não apenas a Ucrânia, há outros países gemendo, como a Hungria. A Hungria que, tendo feito subir ao poder por uma coligação partidária dos democratas cristãos com os comunistas e elevado ao poder o presidente Nagy, foi depois derrubada para se implantar a ditadura de János Kadar. Este homem que hoje representa um títere da Rússia, um governo Quisling, como se chamava no tempo da guerra os governos alemães implantados nas diversas nações. A Hungria geme, nós escutamos seus gemidos. Quando se combate o colonialismo e se quer a independência dos povos, como permitir que na grande Eurásia, dominada pela pior das ditaduras totalitárias do mundo, como jamais existiu, que bebeu ensinamentos não apenas na doutrina de Marx, mas nos novos processos de Lenin e principalmente se inspirou nas doutrinas de Hitler, que hoje funcionam naquele país, nós não podemos ver sem dor de coração a desgraça de todos estes países, muitos dos quais, sob o nome de repúblicas populares, estão subordinados ao Ministério do Comércio Exterior da Rússia, sem liberdade econômica e mais ainda sem liberdade política, e onde todos pruridos de nacionalismo
são abafados imediatamente por uma ditadura prepotente. Eminente deputado Santiago Dantas, meu amigo de velhos tempos, a quem estimo, admiro e considero uma das maiores culturas do Brasil, olhe pelas nações escravizadas e apenas não veja no Ocidente o problema do colonialismo, porque o pior dos colonialismos existe na imensa Eurásia, dominada pelo totalitarismo soviético. Nobre deputado Plínio Salgado, Vossa Excelência evocou a época da nossa mocidade, em que iniciei os primeiros passos da vida cultural e da vida pública, e em que nossos destinos tão intimamente se aproximaram. Primeiro no jornalismo, depois na política. Evoco com emoção o tempo em que tive a honra de militar nas hostes da ação integralista brasileira sob o comando de Vossa Excelência. Nossos caminhos políticos se afastaram posteriormente, na evolução de cada personalidade, nos rumos intelectuais de cada homem, há desses momentos de convergência e de divergência. Mas o que me ficou daquela época inesquecível, entre outros benefícios culturais de que não me esquecerei, foi a admiração sincera pela probidade intelectual, pelo patriotismo e pelo desejo de servir que exornam a personalidade de Vossa Excelência. Sou dos que pensam, senhor Plínio Salgado, que o grande ponto em que hoje nos temos de firmar, quando encaramos essa posição em que o nosso país se encontra em face das demais nações do mundo, e notadamente naquela área de confrontação e de polêmica, que é a Organização das Nações Unidas, reside na diferença entre neutralismo e independência. O neutralismo é uma posição tomada de abstenção proposital diante de blocos que se defrontam e que aqueles que se dizem neutros não desejam acompanhar. A independência é mais do que o neutralismo, porque não é sequer uma posição comprometida com esta obrigação, muitas vezes egoísta, de guardar o meio termo. A independência é, acima de tudo, aquela posição que não se curva aos interesses de um bloco nem do outro, que não deseja ver a sua conduta internacional pré-determinada por uma aliança, ou já decidida por determinadas afinidades políticas consideradas no plano sistemático como irremediáveis. Na verdade, a independência é uma posição em que só nos ligamos, só nos vinculamos, só nos predeterminamos pelas convicções democráticas fundamentais ao nosso povo, pela concepção da paz e da ordem social que temos de defender em todos os terrenos. E para isso, tanto podemos um dia estar com um bloco como estar com o outro. Tanto fiscalizaremos os abusos e as injustiças de um, como os abusos e as injustiças de outro. E veremos também nos neutros, muitas vezes, uma posição isenta, capaz de interpretar os interesses do grande número, mas algumas vezes também veremos algo que contém a solércia de uma estratégia política. De sorte que a nossa posição, sendo uma posição independente, é muito mais do que se fosse uma posição neutra, porque é uma posição que só se acha vinculada ao nosso próprio país e que nos permite olhar de coração limpa e de cabeça alta todas as contendas e todas as rivalidades, para que o mundo possa respeitar as posições do nosso país, compreendendo que essas posições
ou resultam do nosso interesse legítimo, do interesse nacional que temos de zelar, ou resultam da nossa fidelidade incondicional a esse ideal supremo da nossa vida pública, que é a justiça. Com muito prazer, ao nobre deputado Oswaldo Lima. Senhor deputado Santiago Dantas, vai Vossa Excelência para o mais alto plenário do mundo representar o Brasil. Em outra oportunidade, já disse à parte ao nobre deputado Zé Maria de Alquimim do que pensava acerca do acerto da providência do senhor presidente da República e dos méritos incontrastáveis com que Vossa Excelência assume essa alta investidura. O nobre deputado Fernando Santana, falando pelo nosso partido, já expressou o pensamento coletivo. Devo, porém, acrescentar aqui as minhas congratulações pessoais, porque vejo, sobretudo,